Nós mostramos aqui também, porque teve uma missão Apollo que ela mandou um telescópio. Entendi. Um telescópio ultravioleta aí. Aí ele conseguiu pegar legal, tudo. né? Então, tudo isso aí tem. Aí tem o lance lá da nave sair voando. Expliquei aqui pra galera que foi um trabalho sensacional de filmar mesmo, de propósito, a nave voando com a câmera que ficava no rover lunar. Sim. E na última, na Apollo 17, foi o pessoal daqui da Terra que operou a câmera. Entendi. O pessoal de TV. Sim. Pra fazer ela seguir. Ah, legal. E o negócio é uma das histórias mais fantásticas dentro da exploração espacial. Você lembra daquele, você falou do pessoal operando aqui da Terra, lembrei daquele Robonauta? Você lembra que eles fizeram? Que era um robô que o cara botava como se fosse uma realidade virtual e ele parecia que ele tava na Lua. Interessante esse... Eles ainda fazem isso ou não existe mais esse, cara, tem esse conceito? Tem um Robonauta, tem um dentro da estação espacial que ajuda os astronautas. Legal. É. Mas a história mais legal de robô é o Fedor. Você não conhece, Fedor é não. um robô russo. É o nome de um lutador russo, foi Fedor Emelianenko. Exatamente. E ele é o Fedor. Ele foi colocado dentro da Soyuz, sozinho. Só ele. Entendi. Ele bateu até continência na hora que ele lançou. É mesmo? É legal pra caramba isso aí. Aí ele foi. Aí a Soyuz, ela vai acoplar com a estação espacial, o acoplamento é sempre automático. Entendi. Só que às vezes dá problema. Tá. E esse dia deu problema. Deu. Só que quem que tava dentro da nave? O robô. O robô. O robô não conseguiu acoplar. Não? Tiveram que fazer o robô voltar. Era o robô que tava pilotando? Era o robô, foi só ele. Foi uma nave só com o robô. Então ele era tudo. Ele era o piloto, ele era o comandante, ele era tudo. Mas era inteligência artificial? Cara, era tudo automatizado? Tá, aí a gente já não sabe que nível de IA que tinha ali rodando. Isso aí faz um tempo já. Já tem mais de 10 anos, não, né? Não, tem menos de 10 anos. Menos, né? Tem menos de 10 anos. Não Deve tava ter tão uns avançada assim, 5, né? 6 anos. Não tava tão avançada, mas também a gente não sabe qual o nível de coisa que tinha. Mas o mais legal é o seguinte, ele foi, não acoplou, voltou, pegaram o robô, guardaram numa caixa e jogaram num porão lá na Rússia. Ele tá lá, cara. O Fedor tá lá guardado porque ele não conseguiu cumprir a missão, ó. Ficou de castigo. Ficou de castigo. Imagina se esse robô... E era um robôzão, cara. Entendi. Era um Gastaram bichão a grana, 80 grande. E ele andava assim. Imponente, né? Imponente. Cara, era muito legal, porque na hora que lançou a nave, ele pegou e fez assim, ó. Bateu continência e tudo. Doideira, cara. Doideira. Robô russo é outra história, né, pô? Hã? Robô russo é outra história, cara. É, disciplina, né? Mas não conseguiu acoplar. Falando em robô, Sérgio, essa história do Elon Musk da gente ter 10 bilhões de robôs na Terra, você não fica preocupado, não? Responde pra gente uma outra pergunta. Preocupado. Né? Então vamos lá. Você ter 10 bilhões de robôs, mais robô do que pessoa. Por que eu dei essa explicação aqui? Eu nunca ouvi você falando sobre isso, fiquei curioso. Toda vez que o Elon Musk fala qualquer número, cara, eu meto-lhe um filtro de 80%. É mesmo? Dá uma... Sempre, cara. Passa uma navalha, ele já falou que a gente ia pra Marte em 2026. Porra, não vai dar. Entendeu? Ele já falou que a gente vai em 5 anos ter 1 milhão de pessoas morando em Marte. Ele já falou que ele vai lançar 100 Starship num ano. Esse ano, você tá me devendo, Elon Musk. Porque você falou que ia lançar 25. Ele já falou que esse ano ele ia lançar 25 Starship. Porque ele precisa testar. Até dezembro? Até dezembro. Já lançou quantas aí? Já lançou 2. 2. Tá bravo, hein? Você prometeu 25, hein, Elon? Mas, cara, a gente sabe que quando ele fala... O cara se empolga, né? Ele tem 2 termos. Um a gente chama de Musk Time. Sei, entendi. Isso aí é famosíssimo dentro. Todo mundo fala do tal do Musk Time. Que ele fala as coisas que vai ser num determinado período. Cara, você pode pôr mais 5, 6 anos pra frente. Tem uma margem de erro ali, né? Aí acontece. Ele deu uma entrevista há 2 semanas atrás, dentro lá da salinha dele, lá na Casa Branca e tal. Sim. E ele falou o seguinte, aí olha como que muda a coisa. Ele falou assim, tava falando de Marte. Aí ele falou, seria excelente a gente ir em Marte daqui 20 anos. Aí já... Só que é muito mais provável que a gente vá em 30. Foi mais sóbrio. Aí pronto, cara. Então aí... Mas tem um porquê dele falar tudo isso. Ele precisa do marketing. Entendi. Então quando ele fala assim, cara... Ele sabe jogar esse jogo muito bem, Ele tem o Optimus, né, cara? Então ele fala assim, cara, daqui tantos anos vão ser não sei quantos milhões de robôs por aí. A gente sabe que não vai ser. Entendi. Entendeu? Mas a gente ouve esse negócio e fala, tudo bem, é o Elon Musk, né, cara? É um cara inovador. Mas a gente tem a consciência que não vai existir que tem a margem de erro ali. Tem uma margem de erro muito grande. Do marketing e da empolgação. A gente vê as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ele tem que jogar, cara. Então, de vez em quando, esse lance dele jogar esses números da cabeça dele, assim, louco... Seria ele o anticristo? Para com segundo a babá, a mulher que diz que é babá dele, a Rosemary, que eu falo que ele é o bebê de Rosemary, né? A Rosemary falou. A Rosemary diz que... Eu não acredito nessa história não, tá, pessoal? Essa babá que tem uma pinta de ser doidona,
ela falou que ela viu ele fazendo um ritual, que ele abriu um portal, levou ela pro inferno, ia dar ela de presente pro demônio que era amigo dele. Aí ela chamou Jesus, aí voltou, aí ele deu uma bronca, falou, pô, você era o meu presente pro meu amigo. Ela falou, presente caramba, pô, sai, arruma outro presente. Aí ela foi falar com a tia, ela falou, tia, eu acho que esse menino é o anticristo. Aí eu achei que ela ia dizer que a tia falou assim, que anticristo, minha filha, você tá maluca? Aí ela, minha tia respondeu, não, ele não é anticristo não, mas ele vai ajudar o anticristo a chegar ao poder. Olha aí, ó. Aí eu falei, acho que não sei quem é mais doido, ela ou tia. Vai pegar aqui, o Faustino mandou aqui pra gente, né? A pergunta aqui, ó. Perguntou que o futuro é Star Trek ou Independence Day? Cara, Star Trek rapaz, já é o presente, né? É. Porque os caras tinham celular lá na época, né? Tinha celular, tinha tudo. Não tinha teletransporte ainda. Pô, tem um projeto Independence Day fake, né? Isso existe. É, né? O Ronald Reagan apresentou para a Assembleia Geral da ONU em 89. Isso. Ele falou, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, ia acabar a Guerra Fria. Porque a gente teria que estar unido para lutar contra os invasores. Exato. O inimigo maior, né? Depois o Bill Clinton falou isso no Jimmy Kimmel. E o Paul Krugman, que é vencedor do Nobel, falou isso. E ele falou, se a gente tivesse uma invasão alienígena, a gente ia ter que investir no setor bélico, isso ia gerar emprego, ia resolver a crise de 2008, que estava na época. E se depois a gente descobrisse que não era nada disso, não tem problema, já tinha resolvido a crise. Eu falei, cara, esses caras estão programando fazer uma invasão alienígena falsa. Meu Deus do céu. Esses caras, pô, já 2 presidentes e um vencedor do Nobel, então pode ser que role um Independence Day fake. Aí, ó. É. Ah, sim. Nesse ponto? Nesse ponto. Ah, cara, então é Avatar ou Independence Day, né? Que o Star Trek Avatar, os humanos que invadem o planeta dos alienígenas. Né? Cara, talvez num curto... Pra mim, nós nunca... Pra mim, primeiro já começa que não tem vida inteligente por aí. Pra mim. É uma coisa que eu acredito. Eu acho que nós vamos ser mais Star Trek, então. Mas no caso do que você falou, como que investir no setor militar pra uma invasão alienígena que pode nem existir ia salvar a economia? É porque você gera emprego. É igual a... Você gera emprego, cara. Você tem que começar a produzir arma. Isso. Você vai gerar emprego artificialmente. Você vai ter que imprimir dinheiro pra isso? Não, você cria emprego. Não, você investe dinheiro público no setor bélico. É porque o Paul Krugman, ele é um keynesiano. E a teoria do Keynes, o economista para resolver a crise de 29, era o governo investir em obras públicas para gerar emprego, gerando emprego gera renda, gerando renda gera consumo, aí faz a roda andar, a roda gira. Entendeu? Ele adaptou a teoria do Keynes para resolver a crise de 29 para resolver a crise de 2008 do subprime. Estamos em crise de 2008, vamos fazer o quê, cara? Cara, inventa aí com os alienígenas, a gente tem que produzir arma. Começa a fazer um monte de arma e tal. Aí era mentira, mas resolveu o problema. Resolveu o problema. Até descobrir que era mentira. O cara falou isso. Vocês fazia uma arma pra descobrir que era mentira. E aí falava, era mentira. Mas aí a crise tá resolvida. Resolveu, então valeu a pena. Não, parece loucura, mas se você botar Paul Krugman, invasão alienígena, você vai ver várias matérias. Ele é vencedor do Nobel de Economia e professor de Princeton. Estamos dentro ou não de um buraco negro, Sérgio? Cara, vamos lá então. O negócio do nascimento do universo, né, é uma coisa que tem várias teorias pra explicar. A teoria que mais tem evidências científicas é a tal teoria do Big Bang, tá? Não é radiação cósmica de fundo, galáxias, expansão, elementos químicos e tudo mais. Mas não é só essa. Existem outras, algumas. Por exemplo, aqui a gente vive numa simulação. É uma teoria que o cara tá querendo comprovar esse ano aí. A teoria que o universo nunca teve um nascimento, nenhuma morte. O Big Bounce, que é do Roger Penrose, o universo cíclico, que a gente chama. Do Penrose. É o universo cíclico e tal.